Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós chegamos aí até a sua casa, fazendo esse culto e preparando todo esse momento para poder honrar ao nosso Deus e fazer chegar a palavra do Senhor até você. Mas eu digo para você uma coisa, não é muito simples a gente está ministrando, é fato que você está recebendo essa palavra, mas a gente ter esse santuário, faltando você aqui, faltando aquelas crianças que naquele momento que a gente chama para orar, vendo no colo do Pai, andando pelo santuário, e agora a gente está com esse santuário aqui vazio. Nós oramos para que isso possa acabar o mais rápido possível e ter você junto conosco. É bem diferente, viu? Ter o santuário, aquele calor, aquela alegria, que passe logo esse tempo, para a gente poder estar junto mais uma vez, estar junto de novo, né? Vamos orar? Nós abençoamos, Senhor, esse culto, declaramos a Tua graça sobre nós nesse lugar. Tudo que nós desejamos é que o Senhor assuma todo o controle da Tua igreja, do culto, daquilo que ofertamos, que oferecemos ao Senhor, nos submetemos à Tua autoridade e bênção, e declaramos esse culto abençoado, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém, graças te damos, Senhor. Muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui na sua casa e podermos entoar cânticos de louvores a Ti, Senhor, poder participar desse momento especial, você aí na sua casa e nós aqui nesse lugar. Que você venha se sentir no Santo dos Santos, que você busque ao Senhor todos os dias e fique pertinho dEle, porque saiba que só a Ti, só nele, você pode colocar tudo aquilo que você precisa. E diante dele que você venha fazer uma oração. Venha clamar diante dele aquilo que você precisa para esse tempo. Eu creio que você já tem clamado, já tem falado com ele. Mas que você possa mais uma vez se colocar diante da presença dele e buscar o autor e consumador da nossa fé. Ele que tem nos deixado todos os dias, tem nos dado fôlego de vida, tem nos acordado para um novo dia, porque só Ele pode fazer isso, não tem outro Deus igual a Ele. Então vamos clamar a Ele neste dia, clamar pelo que Ele tem feito em nossas vidas, nos prostrar diante da presença dEle e clamar, se render à soberana vontade do Senhor que Ele tem para nossas vidas. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti, Senhor, só a Ti, Senhor. Oh, Senhor, só a Ti, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, por Ti vou caminhar. Tu és a direção, Tu és a direção, o sol sempre a nos guiar, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará, jamais me deixará. Sempre há de existir
novo amanhã preparado pra mim. Preparado Pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. É hora de você clamar a Ele. É hora de você continuar buscando nele, porque só Ele tem a palavra de vida eterna. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se só Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor. Oh Senhor, esse é o tempo. O Senhor nos preparou para um tempo para Te buscar, para nos render diante do Senhor, para estabelecer fundamentos em Ti, para entender quem o Senhor é mais e mais, para desfrutar da Tua presença, desfrutar da Sua soberania, desfrutar do Seu amor. E só nós podemos nos render diante de Ti. Só tem um meio de se render diante de Ti, para conhecer quem o Senhor é, conhecer aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Senhor, revela o Seu coração para nós, ó Pai. Revela o Seu coração para nós. É tempo de se render, é tempo de buscar, é tempo de permanecer, é tempo de ser perseverante na presença dEle. Eu me rendo aos Seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, Eu me lanço do meu refúgio. Eis-me aqui, Senhor.
amamos, Senhor. Amamos a Tua glória, amamos contemplar a Tua face, amamos Te adorar. É por isso que nós estamos aqui mais uma vez, porque a adoração, ela nos move, é ela que nos move. Oh, é por isso que o Senhor manda nós adorarmos aquele que é digno, para que possamos ficar mais parecido com Ele. Oh Jesus, enche esse lugar, Deus. Enche esse ambiente, enche as nossas casas com a Tua graça, com a Tua glória. Jesus, cantemos. Pai nosso no céu, santo é o Teu nome, santo é o Teu nome. Teu reino, Teu reino, nós buscamos que a Tua vontade seja feita, Tua vontade seja feita, assim como ela é feita nos céus e na terra. Como é nos céus, deixa o céu descer na terra, como é nos céus, deixa o céu descer. Será que podemos cantar novamente esse Pai, Pai nosso no céu, santo é, Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Tu és. Teu reino buscamos, Tua vontade, que a Tua vontade seja feita, Senhor. Na terra, como é nos céus, deixa o céu descer na terra, como é nos céus, deixa o céu descer. Deixa o céu descer aí na sua casa, querido. Deixa o céu descer. Cante com isso, cante conosco. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Porque Teu é o reino, porque Tu é a glória. Cante. E Teu é o reino, Teu
céu descer, Senhor, sobre a nossa casa, sobre essa igreja, sobre a nossa família, e deixa o céu descer sobre o nosso trabalho, Senhor. Deixa o céu descer sobre as nossas casas. Deixa o céu descer sobre os nossos negócios. Deixa o céu descer sobre a nossa finança. Deixa o céu descer sobre o nosso país, sobre nosso país, sobre a terra, sobre a terra, sobre o Brasil, sobre o Brasil, sobre o Brasil. Porque teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Porque teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Pra sempre. Amém. Pra sempre, para todo sempre. Essa é a nossa oração, Jesus. Que a tua vontade seja feita, que a tua vontade seja feita, independentemente de qualquer coisa, a tua vontade seja feita, porque ela é boa, perfeita e agradável pra mim. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada por este amor. Obrigada que tem nos alcançado a cada dia. A cada dia queremos estar prostrado aos teus pés. Oh, Senhor, queremos adorar. Queremos te adorar porque tu és o único. Tu és o nosso desejado. Tu és o nosso amado. Oh, Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, 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 Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu é a glória, tu é a glória para todos sempre. Amém e amém e amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, estamos aqui agora para ministrar a palavra e fazer alguns expedientes, falar de algumas coisas que têm acontecido no nosso meio. Por exemplo, está cada vez mais os irmãos engrossando as fileiras de fazer a oração da madrugada com seus anéis. A gente fica muito feliz em saber que a igreja está se enganjando por esse lado, em saber que esse é o caminho para nós virarmos a mesa, seja da nossa vida, ou seja de atrair bênçãos para a igreja do Senhor. Mas os anéis estão caminhando aí, com as suas orações da madrugada. O aneve de grupo do Erivelto da Carol, da Márcia Aragão, da irmã Ruth Porto, Marcos e Marcele, do Flávio, enfim, o pessoal está enganjando, está ficando enganjado cada vez mais, e nós só glorificamos a Deus por tudo que está acontecendo conosco, né? A nossa leitura bíblica de amanhã é Atos 14 também. Estamos caminhando aí dentro dessa proposta de leitura bíblica, né? Nós vamos orar agora, irmãos, pelos nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós temos o Banco Bradesco e o Banco Itaú, onde você pode fazer a sua transferência. Alguns irmãos têm trazido aqui fisicamente, em mãos.
é sempre aquela oportunidade de contato, de estar junto, né? Que você poderá fazê-lo, vindo na igreja de 9 da manhã até 1 da tarde, é o horário que você pode trazer o seu envelope. Obviamente que aqui tem envelope, você pode preenchê-lo normalmente, ou fazer a sua transferência, como muitos irmãos já o têm feito. Eu quero orar sim, pelos dízimos, pelas ofertas, oferta de primícia, oferta de missões, eu quero orar sim, mas eu quero orar também pelas nossas crianças. Eu fiquei muito maravilhado, né? Uma mãe, a Selma, que mandou a foto da sua filhinha, da Elô, ela ajoelhada, no momento em que o pastor estava orando pelas crianças. Então nós vamos orar pelas crianças. Traga o seu filho para a sala, para que ele possa receber essa oração do pastor, e você falar, ó, igual lá na igreja, quando o pastor orava, e o pastor vai orar também por você. Então traga o seu filho, e nós vamos orar aí nesse momento pelas nossas crianças e pelos nossos dízimos, nossas ofertas. Oremos então. Senhor, nós abençoamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, declaramos na mão dos teus filhos a bênção, para que seja multiplicado sobre a sua casa, sobre a sua vida. Aquilo que eles dão, o Senhor o entrega, Senhor, de forma de bênçãos para a vida de cada um deles. Nós declaramos abençoado e santificado cada dízimo, cada oferta, e o dizimista e o ofertante, e o fazemos em nome de Jesus Cristo. E oramos também, Senhor, pelas nossas crianças, que nesse momento, diante da tua face, Senhor, nós oramos a Ti agradecido. Temos visto, Senhor, através dos irmãos, de conversa, de comentários, através dos cultos que têm acontecido nos lares, as nossas crianças estão recebendo a bênção de Deus em casa pelos seus próprios pais, e isso, ó Deus, é maravilhoso. Nós abençoamos as nossas crianças. Toma cada uma em tuas mãos e revela-te, Senhor, para elas. E nós oramos agradecido e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, criança. Deus abençoe a sua vida. Vamos então ministrar a palavra do Senhor. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor, mas eu tenho um detalhezinho para informar, é que nesse domingo agora, nós teremos a ceia do Senhor. Dia 7 de junho é o domingo da ceia. Então eu quero fazer um pedido a você, fazer uma solicitação, porque eu gostaria que você, a semelhança como nós em abril fizemos a nossa primeira ceia, você pudesse também bater a foto daquele cálice, daquele copo, daquele pãozinho, daquela bandeja, daquele formatozinho que você fez, e você postar, como todos postaram, porque na verdade nós estamos recolhendo essas fotos. Nós estamos escrevendo história, né? Quando um grupo posta lá o seu anel de grupo, nas 12 horas de oração, quando os irmãos fizeram essa semana agora que passou, no sábado, fizemos a nossa segunda 12 horas de oração, a gente vai recolhendo essas imagens, porque ali está contando as nossas histórias. Então, nesse domingo agora, no dia 7 de junho, você possa então bater aquela foto e colocar nos grupos, para que a gente possa ter essas fotos em mãos, porque o nosso intento, o nosso desejo é a gente poder fazer um clipe com essas imagens, enfim. Está dado esse recado aí. Então nesse domingo agora nós teremos a ceia do Senhor. Vamos ministrar então a palavra do Senhor. Eu vou fazer um tempinho aqui de uma introdução, e logo a seguir nós vamos ler o texto que vamos explorar e vamos orar então, né? O tema dessa mensagem fala sobre as consequências de viver cheio do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve um texto, a carta da igreja de Éfeso, falando sobre isso. Jesus, quando ensinou como devemos orar, é interessante que ele disse uma frase que mostra o projeto de Deus entre os homens, quando ele estava ensinando a oração. E na oração do Pai Nosso, Jesus disse: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quer dizer, o que Jesus estava ensinando para nós na oração é que nós deveríamos pedir a vontade de Deus para ser estabelecida na terra, porque no céu a vontade de Deus já é estabelecida.
Então, estabelecer a vontade de Deus na terra significa que Deus está colocando o melhor dele, a bondade dele, a bênção dele, a graça dele aqui entre nós, os homens. Os homens, quando fazem a sua vontade, longe da vontade de Deus, vai trazendo problemas, transtorno, ira, ódio, briga, e toda sorte de problemas humanos, sem contar os pecados grosseiros, né? Então, a vontade de Deus é Ele ter liberdade aqui na terra, aqui entre os homens, aqui, para Ele poder agir nesse mundo, nos ajudando a escolher o que seja melhor para nós mesmos. Então, por que nós temos que orar para pedir a vontade de Deus? Porque na verdade Ele quer fazer a vontade dEle através da minha vida, da sua vida, de forma que, se nós passarmos essa existência, vivendo 30, 40, 50 anos dentro da vontade de Deus, o que nós podemos colher na nossa vida? E o que nós vamos deixar de bênção para a vida dos nossos filhos? Então, pedir a vontade de Deus, ou buscar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, significa trazer o melhor do céu aqui para a terra, mais especificamente, trazer o melhor do céu para a nossa própria vida. Por isso que Jesus nos ensinou a orar dessa forma, para que nós possamos escolher o melhor caminho, dizendo: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Então nós estamos escolhendo o melhor, que é o próprio Deus, para que nós possamos tomar decisões corretas. Então Deus precisa desse consentimento. É estranho, mas é verdade. Deus precisa desse consentimento dos homens para que Ele, como Deus, venha a fazer parte da nossa vida para nos ajudar. Então Deus está desejoso a nos ajudar? Sim, mas Ele precisa de consentimento, Ele precisa de apoio, Ele precisa do sinal verde, Ele precisa de ser chamado. Senhor, faça a tua vontade, venha sobre a minha vida. É dessa forma que então Deus vai poder entrar na nossa vida. No livro de Lucas, Jesus disse que o reino de Deus não viria com visível aparência. No livro de Lucas diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Então o reino de Deus não é palpável. O reino de Deus não tem nada a ver com o que os nossos olhos veem. O reino de Deus é quando se estabelece a vontade de Deus. Paulo, inclusive escrevendo para a igreja de Roma, ele disse que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus não é visível, porque o reino de Deus é o poder do Espírito Santo agindo através do homem. O reino de Deus sou eu fazendo a vontade de Deus. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria. Então essas coisas não são visíveis, mas é algo que dentro de nós, a gente estabelecendo nesse mundo, e fazendo e vivendo dentro desses princípios, com certeza Deus começa a agir e ter controle para trazer as bênçãos dele do céu aqui para a terra, para a nossa vida. E como nós vamos trazer o reino de Deus até a terra, para que esse poder, para que a bondade de Deus e a graça de Deus possa estar entre nós, os homens? Porque é necessário que a gente tenha o entendimento de que os homens precisam estar alinhados, caminhando dentro dos princípios, fazendo a vontade de Deus, alinhado com o Senhor, para desfrutar dessa graça. Uma pessoa que não está alinhada com Deus não desfruta da graça de Deus, da bondade dele. Então esse é o grande problema, os homens não estarem alinhados com o Senhor. Então a gente fica pensando: como é que Deus vai manifestar o seu amor? Como é que Deus vai manifestar o seu poder? Como é que Deus vai doar a sua bondade, se os homens não andam alinhados? O coração faz o que quer, o que dá na telha, o que dá na cabeça, a vontade que sente, e nós não podemos viver pela vontade,
Porque muitas vontades são loucas. Nós temos que viver pela vontade de Deus, pelos princípios da palavra de Deus, que vai ajustando a vida, vai nos conservando, para que nós possamos semear nessa vida e ter bons frutos, boa colheita. E eu digo uma coisa: como é que Deus vai manifestar o seu amor e o seu poder, a sua graça? Ele só pode fazer isso através da igreja. Somente através da igreja é que o reino de Deus, que é justiça, é paz e alegria, no Espírito Santo. Então é no Espírito Santo. Não é visível a aparência, mas o reino de Deus é de Deus, pertence a Ele e é manifestado pelo Espírito Santo de Deus. Então, como é possível haver justiça entre os homens? Só se nós tivermos homens justos. Como é possível haver paz entre os homens? Nós só vamos ter paz entre os homens se tivermos homens justos, homens corretos, homens honestos. Entre os homens tem que ter essa qualidade de homens. E como pode haver alegria entre os homens? Só se nós tivermos homens justos. Então, para ter justiça, para ter paz e ter alegria, que é o que promete o reino de Deus sendo estabelecido, é necessário de homens justos, de pessoas justas, de pessoas corretas, de pessoas honestas. Agora me faça a pergunta: sem o Espírito Santo de Deus agindo, é possível ter essas coisas? Então, como é que nós vamos manifestar a vontade de Deus? Ou melhor, como é que nós vamos manifestar o reino de Deus? Nós vamos manifestar o reino de Deus fazendo a vontade dEle, pedindo a vontade dEle. O mundo carece de homens justos, em todas as áreas, seja nos negócios. Nós carecemos, a humanidade carece de homens justos nos relacionamentos, nos julgamentos, nos tribunais de justiça, ou até mesmo no nosso próprio julgamento, com um filho, com um marido, com uma esposa, ou um patrão com seu empregado. Nós carecemos de sermos justos, de fazermos julgamentos justos e corretos, que é a justiça de Deus, que é o reino de Deus. Então, o mundo carece de homens justos para o governo da nação, para o matrimônio, e é esse equilíbrio de justiça entre os homens que Deus deseja. O desejo do coração de Deus é ver os homens, as pessoas, andando de forma justa, em justiça, andando de forma honesta, de forma correta, como nós já falamos. Isso é o que está no coração de Deus. Mas Deus sabe que o homem por si só, pela sua própria vontade e pela sua natureza, não vai conseguir. É necessário o Espírito Santo de Deus para que ele consiga então ser justo, ser correto. É necessário que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, porque na injustiça, obviamente, apenas uma redundância, para poder citar o texto bíblico, mas na injustiça não temos o justo, não temos a justiça. Na injustiça ninguém tem paz. Na injustiça, como achar a alegria? Não é possível essas coisas. Então, qual o objetivo de sermos cheios do Espírito Santo de Deus? Deus quer usar a nossa vida para implantar o reino dele entre os homens, com homens de justiça. Então, nós precisamos de homens justos em todas as áreas, em todas as profissões. Uma pessoa que vai consertar um carro, se aquele mecânico é um homem justo, ele vai agir corretamente, vai cobrar o preço justo. Mas se ele não é um homem de justiça, ele vai inventar coisa, ou pode inventar coisas que não tem no carro para poder ganhar mais. É a injustiça. E essas coisas é onde Deus deseja manifestar o reino dele e fazer com que o mundo possa andar na sua bondade. Mas o homem por si só não consegue. É necessário ser cheio do Espírito Santo. Precisamos nos encher do Espírito Santo para poder declarar: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos ler o texto bíblico agora? E aí depois a gente ora. O texto bíblico está em Éfeso, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 18. Éfeso é a cidade, Efésios é o livro. Efésios 5, de 14 a 18. Diz assim:
pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos orar então? Senhor Deus, nós queremos nesse momento colocar diante de Ti a ministração da Tua palavra e pedir que Teu Espírito Santo possa trazer sobre nós o entendimento, a interpretação correta da Tua mensagem, do texto bíblico. E tocar, Senhor, dentro de nós. Nós abrimos a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração. Ministra sobre nós e nos dê, Senhor, aquele alerta que necessitamos para viver e fazer a Tua vontade. Nós oramos a Ti agradecido e abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Esse texto que nós lemos aqui passa para nós uma situação, deixa transparecer que aquela igreja não estava num bom momento, não estava numa situação muito boa. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos criar uma situação aqui hipotética. Paulo era o responsável pela igreja de Éfeso, mas imagina, o nosso bispo Miguel, que é o bispo presidente da nossa denominação, ele é o responsável pela igreja, pelas igrejas, ele é o responsável por dar a direção de Deus para a nossa denominação. Imagina se aqui em Nova Cidade nós recebêssemos do bispo Miguel uma carta, e como pastor eu estivesse pegando essa carta do bispo Miguel e fosse transmitir o conteúdo para a igreja, assim como Paulo, responsável pela igreja lá da cidade de Éfeso, estava escrevendo uma carta para orientar, para dar direção para aquela igreja. Então, vamos pegar essa situação hipotética e pensar que o nosso bispo presidente estivesse então escrevendo uma carta, e a carta chegou em nossas mãos, e eu fosse passar para os irmãos o conteúdo dessa carta. Então eu diria mais ou menos assim: irmãos, o bispo Miguel nos enviou um e-mail, obviamente para os dias de hoje, né? O bispo Miguel nos enviou um e-mail aqui para a Nova Cidade, e o conteúdo desse e-mail que ele enviou para a nossa igreja não está muito favorável, não está muito legal não, irmãos, porque o bispo Miguel está falando para a nossa igreja despertar e acordar. O bispo Miguel está falando: igreja de Nova Cidade, desperta, acorda. Então ele fala no e-mail de que nós estamos dormindo, e é para nós tomarmos posição. Nós temos que nos levantar, nós temos que sair, nos levantar de entre os mortos. Eu acho que seria muito pesado se nós lêssemos esse e-mail para você que é membro dessa igreja, que faz parte daqui, e dizer: a classificação ou a forma como o bispo está vendo a nossa igreja é uma igreja que está morta. Como morta? Desperta, ó tu que dormes. A igreja está dormindo, e levanta-te de entre os mortos, porque espiritualmente está morto. Eu penso que seria uma coisa muito difícil. Eu fiz isso aqui para a gente poder entender o que o apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja. Então, aquela igreja estava dormindo, espiritualmente falando, estava morta. E o apóstolo Paulo estava querendo dar uma sacudida na igreja, ministrar uma direção para a igreja sair daquele estado que ela estava vivendo. Paulo então está se dirigindo a uma igreja que dormiu, e ele clama para que essa igreja possa tomar posição, possa reagir, possa se levantar. O desejo de Paulo
obviamente, quer ver uma igreja forte, ver uma igreja iluminada, vendo uma igreja vivendo o poder do Espírito Santo e implantando o reino de Deus. Uma igreja que esteja de pé, uma igreja dormindo, mas uma igreja que esteja de pé é o desejo de todo pastor. E o apóstolo Paulo, então, ele está se vendo numa situação difícil diante dessa igreja para escrever um texto como esse. Então ele deseja ver a sua igreja de pé e que essa igreja seja luz. Estamos diante de uma igreja improdutiva. Estamos diante de uma igreja que está apagada. Estamos diante de uma igreja que não expressa um mínimo da vontade de Deus. Como que essa igreja vai implantar o reino de Deus se não faz a vontade de Deus, se não procura a vontade de Deus, se não recebe o Espírito Santo de Deus, não busca a presença de Deus? Eles estão na condição ali de mortos, sem vida. Era uma igreja que estava passando por um problema muito sério. Depois de Paulo ser firme com essa igreja, porque receberam uma carta, o pastor daquela igreja receber uma carta e ler a carta para os seus membros com esse conteúdo, foi uma palavra muito dura que o apóstolo Paulo deu. Então, depois que o apóstolo Paulo, depois de ele ser firme com aquela igreja e fazer uma comparação também bem dura, ele leva os irmãos então a fazer uma reflexão sobre a forma como eles estão vivendo. E na verdade, Paulo continua a falar. Olha só, no verso 15, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Depois que ele fala, depois que ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Depois desse verso ele diz: irmãos, portanto, vede, quer dizer, veja, prudentemente, cautelosamente, veja com cuidado como que vocês estão andando. Vocês estão andando de que forma? Vocês estão andando como nécios? Ou vocês estão andando como sábios? Veja prudentemente. Gente, para o apóstolo Paulo falar isso para a igreja, é porque realmente a igreja estava vivendo um momento de letargia, de frieza, de morte espiritual. É uma igreja que não estava trazendo alegria nem para o coração dele, e obviamente muito menos para o coração de Deus. E Paulo continua com um discurso muito duro, porque é como se ele falasse: irmãos, vejam como vocês estão andando, olha para a vida de vocês, observe, olhe para vocês, vê o que vocês estão fazendo da vida de vocês. Vocês estão andando como nécios, vocês estão andando como tolos, vocês estão andando como estultos, vocês estão andando sem bom senso. Andem como sábios. Ele continua ainda com um discurso muito duro para aqueles irmãos. Mais uma vez, irmãos, eu fico pensando como que seria o bispo Miguel, hipoteticamente, como se fosse esse discurso para cá, para nós, para a Nova Cidade, né? Não vou ficar falando do bispo Miguel o tempo todo, viu, irmãos? Mas eu fico pensando, por exemplo, hipoteticamente, se fosse o bispo Miguel nesse discurso e dissesse: portanto, irmãos de Nova Cidade, como é que vocês estão andando? Vocês estão andando como nécios, vocês estão sendo tolos, vocês estão sendo estultos, vocês não estão tendo bom senso, vocês não estão andando como crente. É como se ele estivesse dizendo isso. Vocês estão aproveitando bem o tempo de vocês como servos de Deus, porque os dias são maus. Os dias são maus já é no verso seguinte que nós lemos. No verso 16 diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, aproveitar, remir o tempo é aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, nesse tempo de pandemia, como você tem aproveitado o seu tempo? O que você tem feito das suas 24 horas? Como que você está se portando? A gente vê o seguinte: muitas famílias estão em casa, muito celular na mão, muita internet o tempo todo.
o que você está acessando? O que você está assistindo? Por quanto tempo, por quantas horas que esse celular fica agarrado na sua mão? Eu digo para você o seguinte: o que você está fazendo do seu tempo e como você tem aproveitado o seu tempo. Então preste atenção no que eu vou falar. O tempo, irmãos, é hoje. Hoje é o tempo. O ontem já passou e o amanhã não veio. Então essa coisa de falar do ontem ou falar do amanhã não funciona. Falar do ontem passou, falar do amanhã não veio. Qual é o tempo que você tem? É o hoje. O que você está fazendo com o seu hoje? Onde é que Deus está entrando na sua vida hoje? O que você está fazendo do seu tempo para aproveitar do seu tempo com Deus hoje? O que você está fazendo entrar na sua casa hoje? O que está tendo acesso ao seu coração hoje? O que você está permitindo se alimentar nesse tempo de coronavírus, de Covid-19? Você está se alimentando de quê? O que está sendo o seu alimento diário? É a sua família, os seus filhos. O que eles têm se alimentado? Irmãos, o reino de Deus é para agora, porque os tempos são vorazes, os tempos são maus, os dias são maus. Em Apocalipse 14:13 diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Irmãos, que obras tem nas tuas mãos se você morresse hoje? O que você estaria apresentando a Deus? Que tipo de vida você está levando? Que obras você tem para apresentar? Porque o texto ele chega a ser até bonito, porque ele diz: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Com certeza, bem-aventurado aqueles que morrem em Jesus. Mas o Espírito está dizendo: bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor, porque vão descansar das suas obras, porque estão cansados, fatigados, estão dando o seu tempo, o seu sacrifício, o seu melhor para Deus. Está envolvendo a sua vida e a sua família para ofertar, para fazer da sua vida uma oferta a Deus. O que de eterno você está produzindo para o reino de Deus? Deus tem conseguido usar a sua vida para que a vontade do Senhor prevaleça. O Senhor Jesus disse uma palavra muito dura. Ele disse assim: quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, ou a gente implanta o reino de Deus, ou então somos servos inúteis. Imagina a gente viver nesse tempo, nessa vida, tantos anos quanto o forem, e não fazer a vontade de Deus. O que valeu viver aqui? Em que eu fui útil? Nada. Eu não fui útil, porque as Escrituras falam que aquele que não ajunta, aquele que não está com o Senhor, está contra o Senhor. Aquele que não é favorável, aquele que não está junto para fazer a vontade dele, é contra ele. Aliás, essa tem até os reis de Israel. Nós temos o rei Ezequias, que ele fez o que era mal perante o Senhor, e diz que todo o povo fez o que era mal ao Senhor. A gente fala, também tem o rei Josias, e diz que enquanto o rei Josias viveu, o povo seguiu ao Senhor. Diz que Josias fez o que era reto ao Senhor, e o povo fazia o que era reto ao Senhor, diferente do rei Ezequias, que o que ele fez de mal, o povo também fazia o que era mal. Mas o curioso nisso tudo é o rei Jotão. O rei Jotão, a Bíblia fala que ele viveu com retidão, ele fez o que era reto diante do Senhor, mas diz que o povo continuava na prática do mal. Mas como? Se o rei Josias fez o que era bom, o povo seguiu o que era bom. O rei Ezequias fez o que era mal, o povo fez o que era mal. Chega o rei Jotão, faz o que é bom, mas o povo não faz o que é bom. O povo faz o que é mal. Parece que tem um descompasso aí. Você sabe o que é? Não basta só você ser bom.
se você não influencia, se você não faz a vontade de Deus. O rei Jotão, ele conhecia Deus, mas não servia a Deus. O rei Jotão sabia quem era o Deus de Israel, queria viver corretamente e integramente diante da face do seu Deus, mas ele olhava para si. A Bíblia fala que ele teve riquezas, tesouros, construiu cidades, está no plural, que ele construiu cidades. Foi um homem de obras, foi um homem que fez muita coisa, mas o povo continuou na prática do mal. A vida dele não influenciou ninguém. Então o que vale a pena viver nesse mundo, se o marido não influencia a esposa, se a esposa não influencia a sua casa, se é onde a gente está, tanto faz como tanto fez? Que crentes nós somos? Quem comigo não ajunta, espalha. A Bíblia nos chama a seguir a Deus com seriedade. Deus não está brincando de diabo, de salvação e de vida eterna. Deus nos chama para algo mais sério, para fazer o que seja a vontade dEle, implantar o reino dEle aqui nesse lugar, implantar o reino dEle e agir com justiça. Você é justo com o seu filho? Você é justo com o dinheiro, com o salário que você recebe? Ou você passa por cima do seu patrão, não trabalha as horas que tem que trabalhar, mas recebe todas as horas que trabalhou e roubou o patrão no seu emprego? Você é justo no salário que você recebe? Você é justo como patrão, como empregado? Você é justo com a sua esposa, com o seu marido? Você é justo? Porque o que Deus está precisando nesse mundo são pessoas cheias do Espírito Santo, para serem pessoas justas, corretas, que possa trazer, a sua vida possa trazer paz e alegria para aquelas pessoas que estão do lado dela. As pessoas que estão do teu lado têm paz e alegria? As pessoas que te conhecem têm paz, têm alegria só por você chegar naquele ambiente? Ou tanto faz como tanto fez? Deus não nos chamou para ser esse tipo de gente, esse tipo de pessoa. O Senhor nos chama para a responsabilidade o tempo todo. Ser crente nominal, qual é o proveito para o reino de Deus? Se nós temos que implantar a vontade do nosso Deus através das nossas vidas, a minha vida tem que valer a pena para implantar o reino de Deus. Aí chega no verso 17, diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O verso 16, o anterior, fala remir o tempo. O verso anterior, aproveitar o tempo. Agora, na continuidade, o apóstolo fala que por esta razão, quer dizer, aproveite o tempo, por esta razão, essa razão de aproveitar bem a vida, viver corretamente, por esse motivo, por essa razão, não vos torneis insensatos, porque o tempo é pouco, e os dias são maus, então não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós não podemos ficar perdendo tempo, irmãos, porque os dias são maus. E se não tiver uma vida de oração, o inferno vai crescendo, avançando e tomando terreno. Deus precisa de consentimento para entrar na sua vida e para fazer a obra. Se você não se coloca diante de Deus para ser cheio do Espírito, você não está dando consentimento a Deus para ser um instrumento na mão dEle. Você cuida da sua vida, você faz o que você pensa, você faz os seus próprios planos, você segue a sua vida, mas Deus não tem permissão para te usar, porque você só quer a salvação, mas não quer a obra de Deus. Não quer ser um instrumento útil na mão do Senhor. E Ele fala assim, por esta razão, não vos torneis insensatos. Insensato como assim? Insensato, sim, porque tem que procurar saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para tudo que você põe a mão, para a sua vida. Nós não podemos agir como insensatos, mas nós temos que buscar a vontade de Deus. Quando você está em crise, o que prevalece? A sua vontade? É isso que eu tenho que fazer, pega e faz. A sua está em crise, então pega e faz, nem procura saber qual é a vontade de Deus. Quando você vive uma circunstância difícil, uma circunstância muito complexa,
E você precisa resolver. O que que você faz? Pega e faz. Ou você ora, ou você procura saber, Senhor, o que que eu faço? Porque eu não sei o que fazer. Porque no coração, na mente, vem um monte de respostas. Mas você procura saber de Deus o que que é para ser feito. Como você resolve as questões problemáticas da sua vida? Simplesmente bota a mão, pronto e resolve? Ou procura saber a vontade de Deus? Irmãos, quanto mais errado nós vivemos, mais nós vamos dificultar a nossa vida. Quanto mais errado nós vivermos, mais nós vamos atrapalhar os planos de Deus para a nossa vida. Sabe aquele versículo lá em 1 Coríntios, quando diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o temem e o amam? Sabe esse texto? Pois é, Deus tem preparado, mas quanto mais errado nós vivermos, menos possibilidade nós temos de viver os planos de Deus e mais atrapalhar a Deus. Quanto mais errado nós vivermos, mais problemas seremos para Deus. Mais as pessoas deixarão de confiar em nós. Olha que coisa. Quanto mais errado eu vivo, mais as pessoas não confiam em nós e menos ela vê Deus na minha vida. Então, irmãos, não é só ser crente, não é só receber a oração de salvação e pronto, acabou o meu recado, ou pronto, acabou, é isso que eu quero para a minha salvação. Não é isso que Deus quer, não é isso que Ele nos envia a fazer. Porque quando eu começo a viver simplesmente o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, as pessoas começam a desacreditar de mim e do Deus que está em mim. Elas começam a desacreditar até da igreja, até do pastor, até do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia fala: não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do Senhor. Existe uma pergunta muito pertinente nessa questão de procurar compreender a vontade de Deus. O que eu devo fazer? É a pergunta, o que eu devo fazer para alcançar essa graça de conhecer a vontade de Deus? Eu quero conhecer a vontade de Deus, mas eu tenho que fazer o quê? Essa resposta está no versículo seguinte. Porque enquanto o verso 17 diz: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor, o verso 18 responde: não seja insensato, procure a vontade de Deus. Aí ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, aqui está a resposta. Como que eu posso entender as coisas de Deus, compreender as coisas de Deus, tomar consciência da vontade de Deus na minha vida? O que que eu tenho de fazer? Me encher do Espírito. Só que o apóstolo Paulo, mais uma vez, dá uma cutucada na igreja: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E esse vinho aqui não é somente o vinho, o líquido, a bebida da uva. Não é somente isso. O vinho nas Escrituras, ela tem um significado de alegria passageira. Como por exemplo, em Caná da Galileia, quando acabou o vinho, acabou a festa. Lá naquele casamento que Jesus estava. E quando Jesus mandou trazer as talhas, né? E tinha lá tantas metretas, que é medida de litros, que ele mandou botar água e tirou o vinho, transformou a água em vinho, voltou a festa, voltou a alegria. O vinho tem a significação de alegria passageira. Então o que a Bíblia está falando? Não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com coisas dessa vida, que não significa nem que seja pecado. Obviamente que o pecado já seria uma coisa grosseira, mas eu não quero nem tocar nas coisas grosseiras, porque as coisas grosseiras você já sabe. O vinho, ele tem essa significação dessa alegria passageira, e nós vamos fazer esse alerta. A gente, quando fazer essa comparação desse vinho, do vinho bebida e o vinho das coisas que a gente escolhe para se embriagar dessa vida, né? Mas você imagina, o que seria uma alegria passageira? Uma pessoa faz uma viagem, quando voltou da viagem parece que aquela alegria acabou. Foi o vinho que acabou.
tendo esse significado. Ela foi numa festa e se alegrou, desfrutou daquela festa, foi uma noite maravilhosa, chegou em casa, parece que acabou aquela alegria. É o vinho. A significação das práticas, das coisas, não significa necessariamente, como eu coloquei, pecado, né? Mas a transformação da água em vinho, quando chegou o vinho que renovou a festa, chegou um momento que aquele vinho também acabou. Então, foi o fim da festa. Então, se embriagar com as coisas do mundo, mesmo não sendo a questão de pecado, mas se embriagar com as coisas desse mundo significa roubar tempo de Deus, significa não ter tempo para Deus, está se embriagando de vinho, está se embriagando dos cuidados dessa vida, está se embriagando de atividades desse mundo, é se embriagar desse mundo, é se encher de atividade e não tem o tempo para Deus. A embriaguez do mundo são empecilhos para Deus conseguir imprimir em nós a sua vontade. No geral, nós ficamos muito envolvidos com diversão, internet, redes sociais, seriado, o mesmo trabalho. Ficamos embriagados dos cuidados dessa vida, ficamos embriagados com as coisas desse mundo. O que é ficar embriagado? Ficar embriagado é repetir a mesma coisa, é fazer a mesma coisa tantas vezes que fica embriagado. Por exemplo, uma pessoa que repetiu o gesto de beber o vinho, beber uma, beber duas, beber, ele repetiu tanto esse gesto de beber que ficou embriagado. E o que seria com relação ao vinho desse mundo? Significa repetir o mesmo gesto, de ficar repetindo e fazer a mesma coisa. A mesma coisa é trabalho, internet, rede social, e aí por aí vai. É ficar repetindo as mesmas coisas, fica embriagado. Ou se for pecado, o mesmo pecado, fica embriagado dessa vida. Agora, o que é? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então eu vou ficar embriagado do Espírito. Eu vou orar, eu vou ficar cheio de Deus, embriagado do Espírito. Aí você tem uma credencial. Sabe para quê? Você tem agora uma credencial para ter acesso e descobrir as maravilhas de Deus e saber o que Deus tem para a sua vida. Começar a viver com mais tranquilidade, com a cabeça muito mais em paz na sua vida. Não se encha de vinho, de cuidados das coisas dessa vida, mas encha-se do Espírito. Lembra de Jesus quando falou daquela semente que caiu entre os espinhos? A terra era boa, a semente era boa. A semente caiu na terra e germinou, porque eram bons. Mas os espinhos que Jesus falou eram os cuidados da vida. Então você pode estar numa igreja boa, você pode ter um pastor bom, você pode ter uma palavra de Deus, você pode ter tudo bom, mas você é a semente boa que precisa podar os cuidados dessa vida para que você cresça. Senão os cuidados dessa vida te impedem de expandir e crescer. Aí fica tacanho, esmirrado. E qual é o final dessa história? Não dá fruto. Não dá fruto. Por quê? Ficou cheio das coisas dessa vida, se embriagou com o vinho desse mundo. Nós temos duas opções: ou nos enchemos de coisas nossas, né? Ou nos enchemos das nossas próprias coisas, de vinho deste mundo, e ficamos longe de saber qual a vontade de Deus, ou nos enchemos do Espírito Santo e nos tornamos mais íntimos e vamos compreender qual é a vontade dele para a nossa vida. O embriagado de vinho, preste atenção, uma pessoa embriagada de vinho, aquele que fica embriagado de atividades do mundo, dos cuidados dessa vida, não conhecerá a vontade de Deus, exatamente porque ele sufoca, ele está tonto, ele está bêbado de tantas coisas que não dá para ouvir Deus. Uma pessoa embriagada de vinho, presta atenção, uma pessoa embriagada de vinho é uma pessoa confiável. Você confiaria se você, como uma pessoa embriagada, de dar algo de valor para ela?
seja dinheiro, seja uma joia, seja uma notícia, seja algo importante, você confiaria numa pessoa embriagada de vinho? Pois é, Deus, quando vê pessoas que estão embriagadas de tantas coisas desse mundo, Ele não confia em falar a vontade dEle, porque não vai adiantar nada, vai ser jogada no lixo. Então pessoas que estão se embriagando com tantas coisas dessa vida, não ouvem a Deus, porque Deus não vai falar. Deus não tem espaço. Mas por que Deus não fala? Porque não adianta. Você confia numa pessoa embriagada? Deus também não. Deus também não vai confiar. Como Deus vai revelar a vontade dEle? A vontade dEle, a preciosidade dEle, para uma pessoa embriagada com o vinho do mundo. Os embriagados da falta de tempo para Deus acabam por não conhecer a vontade de Deus, vivem sem direção e sem saber o que Deus quer da sua vida. Aliás, as pessoas embriagadas da falta de tempo pode até saber qual é a vontade de Deus, mas também não tem força para fazer a vontade de Deus. Quantas não são as pessoas que sabem o que tem que fazer, mas não faz? Sabe por que não faz? Está embriagado desse mundo. Se estivesse cheio do Espírito, ia conseguir fazer. Eu sei que tem que fazer isso, mas por que não faz? Não consegue, porque as coisas de Deus, temos que estar em Deus. Para fazer as coisas de Deus, tem que ser cheio do Espírito. Não adianta querer fazer as coisas de Deus na força do seu braço. Pessoas embriagadas da falta de tempo para Deus, ela pode até conhecer, saber o que precisa ser feito, mas não consegue fazer. As Escrituras falam que o vinho desse mundo, ele tem dissolução, quer dizer, ele dissolve, ele passa, ele acaba. O vinho desse mundo, como o vinho mesmo da bebida feito da uva, ele também se dissolve. Chega um tempo que ele passa os seus efeitos de embriaguez. E quando a pessoa se dá por si, de tanto ela ter se embriagado com o vinho desse mundo, com a atividade desse mundo, não fez o que era importante, não fez o que era correto, não fez o que tinha de fazer, se encheu tanto das coisas desse mundo, que deixou para trás pai, deixou para trás mãe, deixou para trás filho, deixou para trás esposa, mas se embriagou, deixou para trás Deus, não se encheu das coisas de Deus, não se encheu do Espírito. Então as pessoas vão se embriagando com esse mundo, vão deixando tanta coisa para trás, que quando chega lá na frente, a vida passou. A vida dissolveu. A vida acabou. Chegou os seus 40, 50, 60 anos, a vontade de Deus não foi realizada, não foi feita, não teve direção para viver de forma correta, agiu como um louco, como um nécio, como um tolo. Aliás, a Bíblia fala que a criança nasce tola, né? A estutícia está ligada ao coração da criança. Então, a criança nasce tola, mas não é a criança que nasce tola, a natureza humana é tola. A criança nasce tola. Tem pessoas que ainda melhoram um pouco a sua tolice à medida que vai crescendo, mas tem pessoas, parece que nasce tola e vai piorando ainda mais a sua tolice, vai se tornando adultos tolos. E os adultos tolos acabam não ouvindo o que Deus tem para falar, não tem direção para a sua vida. A direção da vida dos tolos é o seu próprio coração, é a sua própria vontade arrogante, passar por cima das pessoas. Muitos sabem o que tem que fazer, não faz, também não tem força para executar. A vida se dissolve e não vive a vontade de Deus. A pessoa embriagada dessa vida, vê a vida passar e não desfruta dela, porque Deus não fez parte. Você tem que consentir em Deus fazer parte da sua vida, senão a sua vida passa e você não vê nem Deus, só sabe que Deus existe. Você acredita, mas não desfruta, não tem deleite, não tem prazer, não tem alegria. Você consegue ficar dentro de casa sozinho, sem nada ligado, sem internet, sem televisão, sem rádio, sem nada, sem som. Você consegue ficar ali sozinho, só com o Espírito Santo de Deus? Se você consegue, parabéns. Parabéns.
porque com certeza você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito, diz as Escrituras, para saber qual a vontade de Deus para a sua vida, somente se enchendo do Espírito. Nós somos os responsáveis por fazer a nossa vida cada vez mais dura, cada vez mais problemática, cada vez mais difícil, por causa das nossas escolhas. Você está escolhendo orar? 2020 é o ano da oração da sua igreja. O que você está fazendo para fazer de 2020 o melhor ano da sua vida? O que você está fazendo da sua vida? Nós vamos fazer desse ano o melhor ano das nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós estamos escolhendo estar na presença de Deus. Estamos escolhendo buscar a Deus. Estamos escolhendo a oração. Estamos escolhendo nos quebrantar diante dele e falar: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Como é que vai ser esse ano para você, de 2020? Como que você já projeta dezembro? O que você diria para você agora? Eu vou te dizer o seguinte: para muitos de nós, já está sendo o melhor ano da vida delas. Para muitos de nós, já está sendo. Vai chover testemunho nessa igreja. E eu convido você a se juntar, a vir conosco, a ter uma caminhada de oração, a estar com a gente, a ter o seu tempo com Deus, não se embriagar com as coisas desse mundo e dessa vida. Interessante que a continuidade desse capítulo 5 de Efésios, ele é tremendo, porque depois que ele fala de enchei-vos do Espírito, aí ele vai falar de família, ele vai falar de esposa, de marido, de filhos, ele vai falar de trabalho, ele vai falar até de batalha espiritual, porque depois que você está cheio do Espírito, aí tudo aquilo agora começa a ser mais fácil, começa a ser muito mais fácil. Para entender e praticar a palavra de Deus, irmãos, somente sendo cheio do Espírito. Porque uma pessoa vai ler a palavra de Deus, não vai entender o conteúdo, o contexto, as entrelinhas, o que Deus quer dizer, se não for cheio do Espírito. Em Efésios 5:22, fala para as mulheres serem submissas aos seus maridos. Muitos têm esse vocábulo como se fosse pisar, maltratar, desprezar, mas as Escrituras não falam isso. As Escrituras inclusive diz que Deus criou homem e mulher, e falou para eles, para os dois dominarem a terra, as aves dos céus, os peixes do mar, os animais que rastejam, os animais selváticos. A Bíblia fala para os dois dominarem, não é para o homem dominar a mulher. Quando Deus fala para dominar todas as coisas, não inseriu a mulher. Porque os dois, se os dois não estiverem juntos, eles não conseguem dominar nada. Marido e mulher é para andar lado a lado. A submissão significa respeito ao seu marido, que nesse próprio versículo, nesse próprio capítulo fala, no Efésios 5, e diz: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Irmãos, eu vou dizer o seguinte, voltando um pouquinho: as mulheres para serem submissas, como fala no texto bíblico, precisa ser cheio do Espírito, senão elas não entendem, o marido também não entende, e ficam batendo cabeça, tentando um dominar o outro, o que não é da Bíblia. Não é isso que Deus está falando. Não é para o homem dominar a mulher, nem a mulher dominar o homem. E se isso existe na sua casa, os dois estão errados, porque isso não é interpretação bíblica. Para ser cheio do Espírito, é necessário você buscar a Deus e entender a vontade de Deus. Aqui nesse texto, você entende qual é a vontade de Deus? O que Deus está falando? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? A igreja traiu Jesus, a igreja deixou Jesus de lado, abandonou a Jesus, e ele continuou amando. Então, esse amor aqui é um amor sacrifício, é um amor doação, é um amor 100%, é um amor entrega. É isso que você faz na sua casa? Se você não faz, eu te convido a você repensar a sua vida e você dizer para você mesmo: você é um homem cheio do Espírito Santo de Deus? Porque depois que o apóstolo Paulo falou, ser cheio do Espírito, não os embriagueis de um vinho, no qual há dissolução, mas ser cheio do Espírito, ele começa a falar essas coisas no capítulo seguinte. Ele vai falar exatamente do que é viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Aí diz: filho, obedecei aos vossos pais. Quando é que um filho vai conseguir obedecer aos seus pais?
andar corretamente, com facilidade, ele sendo cheio do Espírito. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Olha que coisa, os pais não provocaram os filhos a ira. Um marido, um pai cheio do Espírito Santo de Deus, não vai provocar o filho a ira, vai saber exatamente como tratar o seu filho para ele não ficar irado. Efésios 6,6 fala sobre a honestidade no trabalho, fala para não trabalhar somente à vista do seu senhor. Naquela época seria seu senhor, hoje seria o seu chefe, o seu patrão. Não somente à vista do patrão, porque tem pessoas que trabalham à vista do patrão, o patrão não está presente, ele relaxa. Então ele fala, trabalhe com honestidade. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus não vai lesar o seu patrão, não vai roubar o seu empregado, ele vai andar, ele vai agir, ele vai fazer as coisas corretamente. E em Efésios 6:12 fala já de batalha espiritual. Revestivos da armadura de Deus, e fala que a nossa luta não é contra sangue e carne, fala para resistir no dia mau, e depois de vencer tudo, permanecer inabalável. É possível fazer isso, tudo aqui, sem ser cheio do Espírito Santo? Permanecer inabalável? Depois de vencer tudo, não é vencer algumas coisas. Depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Uma pessoa que vence tudo e permanece inabalável, é porque ela descobriu o caminho de viver cheia do Espírito Santo de Deus. Eu te convido a você fazer da sua vida uma vida de prática de oração, para que você possa desfrutar de um Deus que, se você consentir, Ele vai te cuidar, vai cuidar de você como filho e como filha. Portas que ainda permanecem fechadas serão abertas. Portas que estão abertas, Ele pode fechar. Deus, Ele quer consentimento. Por isso que a Bíblia fala, ao invés de você se embriagar dos cuidados dessa vida, vai se embriagar com Deus, quer dizer, vai se encher do Espírito de Deus. Nesse texto de batalha espiritual, fala para fazer guerra espiritual, se revestir da armadura. Como que eu vou me revestir da armadura? Eu tenho que estar cheio do Espírito, gente. Como que eu vou pegar a espada do Espírito, calçar o Evangelho da paz, botar o capacete da salvação, o escudo da fé, o cinto da couraça da justiça? Como que eu vou fazer isso tudo sem estar cheio do Espírito? Então nós não podemos viver nessa vida nos enganando. Uma pessoa que não tem condição de botar a armadura de Deus se engana, está enganando a si mesmo, porque não está vivendo corretamente como Deus tanto gostaria que estivesse. A ordem de Deus é ser cheio do Espírito, a ordem de Deus é ficar embriagado do Espírito Santo, a ordem de Deus é você amá-lo, adorá-lo. O que Jesus conquistou na cruz só pode ser colocado na nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Não é boa vontade, não é desejo humano, não é carne e sangue, não é na força do nosso braço. Vou trazer à existência o que é espiritual. O que é espiritual tem que trazer com o Espírito Santo de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, irmão. Que nesse ano você diz, eu quero, pastor, fazer desse ano o melhor ano da minha vida. Eu quero ter a minha vida de consagração. Eu quero ver a minha história mudar, porque eu já estou cansado de mim mesmo. Cansado de viver na periferia e não saber quem é o Deus que eu adoro, que eu sirvo. Eu ainda não conheço o meu Deus, porque eu estou tão envolvido com as coisas desse mundo, eu estou tão mergulhado em saber da política, que eu esqueço de saber dos céus. Fico sabendo do mundo dos homens, mas não fico sabendo do mundo de Deus. Eu quero orar por você. Abaixe a sua cabeça se você puder, onde você está, e nós vamos orar agora. Senhor Jesus Cristo, eu quero nesse momento ministrar sobre a vida do meu irmão. Primeiro, Senhor, a Tua paz, e quero, Senhor, que Tu perdoes os seus pecados, de ficar vivendo embriagado com este mundo, embriagado com os cuidados dessa vida,
embriagado com as coisas que levam a nada, e deixando passar o melhor da vida, que é a tua presença, a tua vontade, a tua orientação, a tua bênção. Em nome de Jesus Cristo, muda a história do meu irmão, a história da minha irmã. Coloque-os de pé, coloque-os de pé, erga-os pelas mãos, para que eles possam atender o chamado do Senhor. Eu diria para você, meu irmão, desperta, desperta, levanta, se coloque de pé diante do seu Deus, peça socorro e ajuda, e diga para Ele: Senhor, eu estou como esse texto do apóstolo Paulo, parece que eu estou dormindo, espiritualmente morto, mas eu quero ser cheio do Teu Espírito. Seja cheio do Espírito de Deus, faça dessa noite uma noite de bênção, um recomeço na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Faça propósitos com Deus. Em nome de Jesus Cristo, toma, Senhor, esse teu filho em tuas mãos, para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor. Eu te abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Uma boa noite a todos. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Porque teu é o reino, teu o poder e sua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Diga mais uma vez. E teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre, para sempre.